Sim. Boa noite, irmãos, irmãs. Estou me adaptando ainda com a tecnologia aqui, agora sim. Muito bem, irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite um assunto que tem mexido com o meu coração. É um assunto que, assim como o autor desse livro, eu desejei fazer a mesma coisa e vou mostrar para os irmãos por quê, logo mais. É um assunto que trouxe muito temor. Confesso para os irmãos que é com muito temor que eu entrego essa mensagem para os irmãos, desejando ser fiel ao Senhor, uma mensagem séria para a igreja do Senhor, mas que eu não gostaria de carregar sobre os meus ombros e eu não vou aguentar o peso de me omitir, né? Então gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, que abram suas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 1 do livro de Jonas. O tema para esta noite é Jonas tentando fugir de Deus. Então eu já digo logo tentando, porque nós sabemos que não é possível. Nós vamos ver o assunto, conforme Hernandes Dias Lopes diz, o livro de Jonas nos apresenta um profeta que quer mudar a mente de Deus, em vez de mudar a própria conduta. Ele espera que Deus se arrependa da sua misericórdia, em vez de se arrepender de sua dureza de coração. Jonas queria misericórdia para si e justiça para os seus inimigos. Mas a justiça de Deus é imparcial e sua misericórdia pode alcançar qualquer pessoa, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Então, irmãos, só para a gente entender o contexto em que estava ocorrendo tudo isso, tá? O livro de Jonas, a gente só vai achar referências a Jonas no próprio livro do autor e também no livro de 2 Reis, capítulo 14, versículo 25. São as duas citações de Jonas. Então, Jonas foi, segundo a Bíblia, um profeta israelita da tribo de Zebulon, filho de Amitai, natural de Bet-Hefer. Profetizou durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Crê-se que tenha sido o escritor do livro bíblico do Antigo Testamento que leva o seu nome. Então, a atribuição do livro de Jonas é dado a ele mesmo. Sua missão era admoestar os assírios que, devido à sua crueldade e ao muito derramamento de sangue, iriam sofrer a ira divina caso não se arrependesse dentro de 40 dias. Então nós vamos ver agora o contexto desse livro. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura do capítulo 1 do livro de Jonas. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo, agarrado ao sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vindes e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra?
E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, vamos orar, pedir graça para o nosso Deus. Senhor Deus, é com temor que nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra. Pedimos, Pai querido, que Teu Espírito Santo mais uma vez seja conosco, seja o nosso mestre, nos oriente, nos mostre aquilo que está no Teu coração, ó Pai. Dá-nos, Senhor, ouvidos de ouvir a Tua voz nesta noite, Pai. Traga, Senhor, aos nossos corações um desejo de ouvir, de guardar e de praticar a Tua palavra, Senhor. Ensina-nos, Deus, a cada dia a vivermos pela direção da Tua santa palavra, Pai, para que assim, Senhor, possamos andar da maneira como agrada o Teu coração e não tentemos mais fugir da Tua presença como nós vimos, não é possível. Ajuda-nos nessa noite, Pai. Pedimos que Teu Espírito Santo nos conduza em toda a verdade e que assim, Senhor, a Tua palavra alcance os nossos corações. Edifica-nos pela Tua santa e preciosa palavra e, acima de tudo, glorifica o Teu santo nome. Assim pedimos e desde já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, aqui nós estamos diante da palavra do Senhor. E aqui nós estamos diante de uma situação onde nós vimos uma ordem que Deus deu a Jonas no primeiro versículo desse primeiro capítulo. Ele diz: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. A palavra do Senhor veio a Jonas, e a palavra do Senhor continua vindo a mim, a você, a todos nós. A palavra do Senhor continua chegando a nós, irmãos, através de uma pregação como essa, através das pregações nós estamos ouvindo estudos sobre o livro de Romanos, através de uma pregação edificante que nós tivemos também no dia de ontem, com o nosso querido irmão Christian, através de estudo que nós estamos tendo aqui nesta manhã, como nós vimos hoje, instruções importantes acerca do compromisso de presbíteros, diáconos e oficiais da Igreja do Senhor, e principalmente quando nós abrimos a Bíblia na nossa casa, em qualquer lugar onde nós abrimos a palavra do Senhor, vem sobre nós a palavra do Senhor. Então nós estamos notificados de que nós temos ouvido a palavra do Senhor. Agora, existe uma diferença entre ouvir e escutar. Nós muitas vezes escutamos, mas não damos o ouvido necessário à palavra do Senhor. E nós vimos aqui alguém que tentou fazer isso, e nós vamos ver que não funciona, não deu certo. Deus diz para ele, versículo 2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Irmãos, Nínive era uma cidade importante, era uma cidade onde havia muitas pessoas conhecidas pela sua violência, pela maneira bárbara como eles tratavam as pessoas e eles exterminavam seus inimigos. Então Nínive era uma cidade estratégica, ficava à beira do rio Tigre, hoje a famosa cidade de Mossul,
que a gente pode ver lá no Iraque, continua uma cidade imponente, né? Então a gente vê que essa cidade, ela chamava a atenção de muitas pessoas, por ser essa cidade tão importante. Mas aí Deus deu uma mensagem, deu uma ordem para Jonas, né? Disse para Jonas: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, a malícia, a maldade, aquilo que estava acontecendo na cidade de Nínive, chegou até o Senhor. E o Senhor elege um homem chamado Jonas e manda esse homem ir lá e clamar contra a cidade de Nínive. Irmãos, não sei como tem sido a vida de vocês, mas ultimamente eu tenho tenho ouvido tantas instruções sérias do Senhor. As mensagens que eu tenho ouvido ultimamente, a palavra tem chegado até meu coração, através de pregações de irmãos comprometidos com a graça de Deus, tem me chamado a atenção porque eu tenho ouvido que nós estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Tempos onde pessoas estão, muitas vezes, dando mais ênfase àquilo que é secular, àquilo que é mundano, àquilo que não edifica, do que a própria palavra de Deus. Então nós temos recebido da parte do Senhor mensagens seríssimas para que nós nos coloquemos diante do Senhor como homens sérios, como cristãos verdadeiros. Poucos dias atrás, eu vendo uma mensagem, o irmão disse: olha, nós estamos vivendo uma geração mais fraca de toda a história do Evangelho. No primeiro momento, eu achei, puxa vida, esse irmão está exagerando. Nós temos aí homens sendo levantados por Deus, pregando o Evangelho. Mas quando eu comecei a pensar na minha situação, eu comecei a ver que esse irmão, ele tem razão. Porque eu preciso me colocar como um homem sério diante do Senhor. Sob pena, irmãos, de amanhã eu ser cobrado. E muitos de nós seremos cobrados. E eu não vou ser cobrado por aquilo que o meu irmão deixou de fazer, ou pelo que ele fez a mais. Mas Deus vai me pedir conta daquilo que eu deixei de fazer. Irmãos, Deus tem capacitado cada um de nós, Ele tem nos dado condição. E Ele tem falado: dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. Não se preocupe com as dificuldades, irmãos. Hoje nós vimos aqui sobre a mensagem de Paulo. Quando Deus falou para Paulo, quando o Espírito Santo de Deus falou para Paulo: vai, e lá o que te espera são cadeias e açoites e prisão, mas vai. E Paulo disse: puxa vida, o que me espera? Açoite, cadeias e prisões, dificuldade. Mas o que ele fez? Ele foi. É difícil? É, irmãos, mas está difícil para todos nós. E nós precisamos entender que nós não vamos na força do nosso braço ou do nó daquilo que nós podemos, não. Nós vamos fortalecidos por Deus, pelo Teu Espírito Santo. E é assim que nós precisamos viver, é assim que nós vamos caminhar, dependendo totalmente do Espírito Santo de Deus. É dessa maneira que nós precisamos ir. Nós precisamos nos dispor. Nós precisamos entender que Deus tem chamado. Se Deus te chamou, irmão, e Deus chamou. Se Deus te elegeu, e Deus te elegeu. Ontem nós ouvimos aqui: Deus te salvou de quê e para quê? Deus te salvou da ira vindoura para um propósito, para glorificar o nome do Senhor. E é para isso que todos nós fomos chamados. Eu gostaria de dizer para os irmãos que eu também me encontro na mesma luta, na mesma dificuldade de cada um de vocês. Essa tentativa de fuga, irmãos, é para todos nós. Nós somos tendentes a querer correr de Deus. O exemplo que mais me vem à memória, um exemplo muito rasteiro, mas é o exemplo que mais me vem à memória, é quando você acaba de tirar a sua CNH, a sua habilitação. Você vai lá no Detran, faz as provas, enfim, passa por todo aquele processo para você adquirir a sua CNH. Aí você sai com o carro dirigindo, documento está tudo certinho,
habilitação zerinha, né? Nunca foi estreada, né? Em nenhuma blitz, de repente você vê, pá, aquela blitz fechada, não passa ninguém. Qual que é o teu desejo, a tua vontade nesse momento? Se eu pudesse ir lá e pá, né? Bater, tá aqui, ó, é isso que você quer, né? Até com, poxa vida. Agora vamos pensar diferente. Meu carro está com o documento atrasado, não paguei licenciamento, IPVA, está todo enrolado. A minha habilitação, não consegui renovar, está atrasada e tal. E aí eu deparo com essa mesma blitz. Qual que vai ser meu sentimento? Irmã Margarete? Fica mais feio, hein? Só para os irmãos saberem. Então, irmãos, essa é a nossa situação. Quando eu estou com a minha CNH vencida, documento do meu carro atrasado, eu não quero encontrar blitz, eu não quero encontrar irmãos, eu não quero vir para a igreja, eu não quero participar de reuniões que edificam, não, eu quero me esconder, eu quero correr para longe. E a tendência do pecado é nos afastar de Deus, é nos levar a cada dia a querer nos esconder mais. Mas nós vamos ver que Deus é um Deus rico em misericórdia, rico em perdoar. E mais para frente, um pouco, nós vamos ver o desfecho desse assunto, que vai trazer esperança para mim e para você, em nome de Jesus. Então é importante, quando você ouvir, dispõe-te e vai. Versículo 3, esse versículo 3, irmãos, é o versículo que talvez é o que mais me chamou a atenção de toda essa história. É uma história muito séria, como eu disse para os irmãos, relutei, mas é um assunto que eu precisava compartilhar com os irmãos. Então ele diz, Jonas se dispôs, fala, puxa, né, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Jope, até Tarsis, que fica na região da Espanha, próxima ali da Europa, essa viagem duraria em média 1 ano de navio. Então você imagina, Jonas achou que era possível, vou correr e vou me esconder, vou para bem longe do Senhor. E ele escolheu um caminho, aparentemente funciona, né? Pelo mar, ó, ninguém vai poder vir atrás de mim. Ele estava contando que os irmãos iam lá atrás, não, se os irmãos não podem vir atrás de mim, então não tem como Deus me achar aqui. Eu vou tranquilo, eu vou fugir da presença do Senhor. Só que Jonas não contava com o grande amor de Deus. Jonas não contava que um crente numa rota de colisão com Deus é prejuízo para todo mundo que está à sua volta. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você muito séria. Se você tem andado por caminhos que pode gerar uma rota de colisão com Deus, eu vou dizer para vocês, temam, se arrependam, volta para os caminhos do Senhor. Que nós vamos ver aqui o que acabou acontecendo com aquelas pessoas que estavam à volta de Jonas, porque ele era um peixe fora d'água, ou seja, um crente errado num navio de ímpios. Então essa situação acabou levando Jonas, com o coração obstinado, deliberadamente decidido a desobedecer a Deus, a tentar fugir para Tarsis. E ele foi, achou que estava tudo certo, que ele ia conseguir, que ele ia chegar para lá e Deus não ia achar ele. Deus manda Jonas para o sul, ele vai para o norte. Deus manda para cá, ele vai para lá. Irmão, muitas vezes, Deus tem falado para mim, vai para cá, mas o meu coração me leva para lá. Obedece. Nós até lembramos, né? Tem um texto que fala, né? Obedecer é melhor que... Nós lembramos bem. Obedecer é melhor que sacrificar. Se eu encontrasse Jonas, eu ia falar para ele, mas você, rapaz, você não sabe que obedecer é melhor que sacrificar? Resolver o problema de Jonas é fácil, o difícil é o meu. O de Jonas eu sei como é que resolve, é só falar para Jonas, obedecer é melhor que sacrificar. Mas resolver o meu problema, obedecer,
Bom, mas aí é comigo, né? Agora também, poxa vida, né? Deus é misericordioso, Deus vai ter misericórdia de mim. Mas de Jonas, não. A do outro, não. Do outro, ele tem que pagar. Mas comigo, Deus, Deus é rico, me perdoar, Deus tem que ter misericórdia de mim. Às vezes, vendo passagem como essa, irmão, nós pensamos como Jonas foi estúpido. O Salmo 139, nós cantamos aquele hino que diz: se suba ao céu, se desça ao mar, em qualquer lugar o teu amor comigo está. Jonas não conhecia esse hino. Ô Jonas, ô pobre César, que conheceu o hino, para os advogados aí, né? Agora é doloso, porque agora eu conheço o hino, né? Jonas ainda talvez não tivesse a oportunidade de conhecer, mas eu conheço o hino, conheço a palavra de Deus, e Jonas conhecia, então ele também estava na mesma situação. Irmãos, como eu disse, o assunto é sério, e nós precisamos atentar para isso. E aí eu pergunto, para mim e para você nessa noite, você tem obedecido a Deus, ou você tem feito como Jonas, tentado fugir de Deus? E essa tentativa em vão, irmãos, não nasceu ali, lá no Éden, lembra? Lá no Éden, quando os dois comeram do fruto, né? E Deus andando pela viração do dia, olhando aquele jardim lindo que Deus fez, aí procurou os dois: cadê aqueles dois que eu fiz de maneira tão amorosa? Venham aqui. O que eles responderam? Gênesis capítulo 3, não precisa abrir, eu vou ler para os irmãos, versos 9 e 10. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. A gente já ouviu tantas vezes a pregação, né, e me vem novamente à memória desse assunto, de que nós somos igual uma criança, que está ali na sala e tampa o olhinho, e fala: me acha. Você acha que Deus que fez o mundo, para onde que eu vou fugir? Eu vou para Marte. Ainda lá o amor de Deus há de me acompanhar. Deus me ama tanto e te ama tanto, irmão, que não vai adiantar você querer fugir, tentar ir para outros lugares, você vai levar problema. Nós vamos ver logo mais para frente aí, e nós já vimos aqui. Nós vamos levar problema. Então é melhor voltar, me arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Irmãos, veja como um cristão em fuga é um risco para todos que estão à sua volta. Irmãos, Deus é onipotente. Deus levantou a fúria do mar. Foi uma coincidência ali, passou ali na hora um vento tempestuoso e levantou isso, e fez com que as ondas se tornassem bravias. Mas nós vamos ver que houve outros relatos, outros fatos, que corroboram para um grande milagre do nosso Deus poderoso. Aleluia. Percebam, irmãos, que o amor de Deus age em nossas vidas, não para nos condenar, não para nos matar, mas para nos resgatar, para nos salvar e levar de volta para Ele mesmo. E Deus estava fazendo isso com Jonas. Deus não permitiu que Jonas se debandasse, se perdesse, não. Deus começa ali uma obra maravilhosa de resgate, para trazer Jonas de volta ao seu caminho. E nós vamos ver que ele, aos poucos, vai chegando. Versículo 5. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Lembra que eu disse que um crente no lugar errado é um prejuízo? Olha aqui o que aconteceu. Primeiro ponto, são 3 pontos nesse versículo 5. Primeiro, os marinheiros, cheios de medo, clamavam a Deus. Percebam, irmãos, aqueles marinheiros eram ímpios, não eram irmãos, não eram cristãos. E eles clamavam ao seu Deus, como se cada um tivesse um Deus. Eles clamavam, desesperados, quer se apegar a qualquer coisa, porque a situação ficou fora do controle, estava desesperadora.
E aí então eles tentam buscar alguma coisa que possa ajudá-los nessa situação, mas não há nada que possa livrá-los daquilo que Deus fez. E uma coisa que nos chama a atenção até então, irmãos, nós vimos ímpios buscando o seu Deus, e um homem de Deus, Jonas, até então nós não vemos nenhum relato de oração, pregação da palavra, levar o evangelho. Até então nós não vimos. Irmãos, quando nós saímos para qualquer situação, nós temos que estar pronto para falar do evangelho. Nós temos que estar pronto para levantar a nossa bandeira de Cristo. Então, se você sai numa viagem, ora ao Senhor, pede graça para Deus, para que Deus abra a porta, abra a oportunidade para você poder falar do evangelho de Cristo. E até aqui nós não vimos nada disso. E olha a vergonha, quem foi que buscou Deus, o seu Deus de qualquer maneira? Ímpios, irmãos. Percebam? Até aqui Jonas não orava, não evangelizava e não cumpria a sua missão de poder realmente falar de Cristo. E essa é a nossa missão, glorificar a Deus. Segundo ponto, prejuízo financeiro. Lançaram a carga no mar, olha que prejuízo. Vocês imaginam, uma viagem de 1 ano, eu imagino que ia muita coisa de valor ali naquele navio. E a hora que a tempestade vem, irmãos, que fala assim, ó, você vai morrer? E nós tivemos recentemente um treinamento lá em Goiânia, um treinamento, uma coisa que estava sob controle, teoricamente. E houve um momento em que o fogo se tornou tão forte, que teve colegas nossos que abandonou tudo e foi lá para trás do caminhão. Por quê? Quando se fala de perder a minha vida, eu não vou ficar até o fim. Até o Nilton falou hoje, né, que o irmão César vai ser o último a sair. Eu clamo por misericórdia que não chegue esse dia. Irmãos, a situação ficou tão fora do controle que eles começaram a jogar suas cargas. Eles perderam o amor àquilo que era material, aquilo que era aparentemente valioso, que valia fortunas. Naquele momento perdeu-se o valor e começaram a jogar para o mar. E foram jogando, foram se aliviando para ver se aquilo estabilizava o navio e nada disso resolvia o problema. Pelo contrário, a tempestade se tornava cada vez maior. Então, irmãos, um crente em fuga leva prejuízo por onde passa. Não vamos mais viver em fuga, irmão, nós vamos levar prejuízo para as pessoas. E o terceiro ponto, Jonas dormia profundamente. Percebam o desejo de fuga, de fugir? Quero esquecer, não quero pensar, não quero nem encontrar, irmãos, eu quero dormir, eu quero esquecer de tudo. Como se nós pudéssemos fazer isso. Irmão, nós somos salvos da ira vindoura de Deus. Nós somos pessoas que fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Aí eu pergunto, se as pessoas estiverem me seguindo, estiverem te seguindo, será que elas estão aproximando de Deus ou elas estão afastando de Deus? Pensem bem, irmãos, é sério isso. Nós somos chamados para testificar do próprio Deus. Que responsabilidade. Então nós estamos aqui para representar o próprio Deus. É muito sério e eu peço aos irmãos que se coloquem diante de Deus, busquem de Deus. Se ainda não está sendo uma realidade, se está sendo, permaneça. Continue. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado ao sono, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Que vergonha, irmãos, que vergonha. Ímpios chegarem em mim e falar: César, você fala que vai na igreja lá, pede lá para o seu Deus, quem sabe ele faz alguma coisa, porque até agora ninguém fez nada. Irmãos, ímpios pregando para Jonas. Imagina o que é isso. Tudo por conta de uma desobediência. Quando a Bíblia diz que um pecado chama um abismo, chama outro abismo, é assim que acontece. Jonas foi tropeçando, e ele foi mais fundo, e ele foi mais fundo,
e nós vamos ver que esse fundo dele quase não teve fim. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Então a gente vê aqui, irmãos, uma total inversão de valores. Aquele que era para entrar naquele navio e dizer, eu sou de Cristo, estou aqui para glorificar o meu Deus e para falar para vocês que há uma esperança, que há um Cristo que morreu na cruz por mim e por você, se você entregar a sua vida a Ele. E que o inferno existe, está exatamente no final de uma vida sem Cristo. Mas Jonas não fez isso. Jonas tentou entrar como um 007, né? um espião lá. Ninguém me vê, eu entro escondidinho e tal. Pagou a passagem dele e foi. Começaram os problemas. Então a gente vê que ir para o endereço errado, na hora errada, não vai dar certo. Começou errado, a tendência é se complicar. Então é mais fácil voltar e corrigir, se arrepender, voltar para Deus. Versículo 7. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, veja que nós não vamos conseguir entrar oculto num lugar errado e sair. Eu vou dizer para os irmãos, essa história de que, eu vou num lugar lá que ninguém me conhece, né, lá e tal, aí lá eu posso fazer aquilo que eu gosto, né, a carne gosta, tem prazer em fazer. Não tem jeito, irmãos. O crente ele não consegue ter prazer em pecar. Se ele não voltar a confessar, é o melhor caminho. Se ele não voltar e confessar, e lançaram sorte, e a sorte caiu sobre César. Irmãos, me trouxe muito temor essa mensagem. Porque uma situação que eu vivenciei e tentei esconder, e passei por um irmão aqui da comunidade, e falei para ele, irmão, rapidinho, já saí. Falei, bom, pelo menos eu já confessei, já falei, né? Meio de qualquer jeito, mas falei. Quando foi mais tarde, o irmão, Cezão, tudo bem, você pode voltar aqui? Eu precisava falar com você um instantinho. Eu já pensando que era outro assunto, né? Agora eu estou ali, voltei lá. Falou, você me falou daquele assunto lá e tal, como que é mesmo? Ali desencadeou todo um processo que me custou caro, irmãos. Mas que me trouxe de volta ao convívio amoroso dos meus irmãos. E eu louvo a Deus por isso. E essa mensagem eu estou trazendo, irmãos, pedindo para que você tenha no seu coração, que se está pesando no teu coração, se está sendo difícil para você ouvir essa mensagem, saiba que isso feriu primeiramente o meu coração. E amanhã eu posso estar nessa situação, eu gostaria muito que você pudesse chegar em mim e falar, olha, irmão, você está andando por um caminho perigoso. Se arrependa, volta para Deus. Esse caminho só vai te dar mais problema. E a minha oração é que Deus te fortaleça para que você possa me ajudar amanhã, para a glória do Senhor. Então, irmãos, esse versículo 7 mostra claramente que um cristão não fica escondido, nem passa desapercebido, tentando fugir de Deus. Jonas não quis confessar e voltar para Deus, se apresentar realmente como quem ele era. Deus o expôs. Deus mostrou para aquele povo quem que era Jonas. Quem que era que estava levando o problema ali para aquele navio. Então, irmão, se você está tentando esconder aí de alguma forma, não vai dar certo. Pega o caminho mais curto, volta para Deus, se arrependa. Que é o melhor caminho. Deus se agrada, Deus está de braços abertos, Deus não vai se impressionar com o nosso pecado. Mas, irmão, se eu falar, você vai cair de costa. Eu posso cair de costa, mas Deus não. Irmão, nós já vimos situações na Bíblia de irmãos que cometeram loucura, assassinato, adultério, e Deus perdoou. Será que Deus não vai perdoar um pecado que nós cometemos? Deus perdoa, Deus é rico em nos perdoar. Mas nós precisamos, irmãos, confessar e deixar. E aí então nós alcançaremos misericórdia. Provérbios, né? Versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal.
Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Olha o bombardeio de perguntas que veio sobre Jonas. Jonas ficou tão meio atordoado, né? Então ele é bombardeado com essas perguntas. Eles queriam saber por causa de quem estava acontecendo tudo aquilo. Falaram, não é normal, o tempo está bom, de repente vira tudo isso, esse alvoroço, esse temporal, tem alguma coisa errada. E uma coisa, irmãos, que eu vou dizer para vocês, eu, você, cada um de nós, temos o Espírito Santo de Deus, que nos traz o dom do discernimento. Essas pessoas, elas viam o acontecimento, mas elas não discerniam nada. E Jonas discernia tudo. Então, irmãos, a situação de Jonas se torna mais complicada ainda, porque ele tinha o discernimento, ele sabia de tudo aquilo, ele estava sabendo o porquê que tudo aquilo estava acontecendo. E aí então nós chegamos no versículo 9, Jonas respondeu, ele lhes respondeu, sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Olha só, nesse ponto, irmãos, Jonas demonstra uma boa teologia importante, sim. Precisamos conhecer o Deus, saber que Deus é soberano, que Deus nos salvou, saber que Deus quem criou o céu, a terra, tudo que nela existe. Foi Deus que nos elegeu um dia antes da fundação do mundo, tudo isso é importante. Mas a ética, a prática, precisa ser condizente com essa teologia, com esse conhecimento que nós temos. Nós precisamos viver da maneira como nós estamos aprendendo. Nós dizemos muitas vezes, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é de verdade, irmãos? Me cai muito temor quando eu falo assim, a Bíblia é a minha regra de fé e prática. Quando eu falo de maneira, assim, parece que meio levianamente, sai com facilidade. Mas quando eu paro e penso, é muita coisa que está ali dentro que eu preciso obedecer. Mas eu quero, pela fé, poder dizer, Senhor, eu desejo que a tua inerrante palavra seja a minha regra de fé e prática. E eu desejo que seja na vida de cada um dos meus queridos e amados irmãos. Desejo, irmãos, que a Bíblia seja, de fato, a nossa regra de fé e prática. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se Deus tem mandado você para o sul, lá me espera problemas, lá me espera um povo difícil, lá me espera prejuízos, mas é para lá que eu preciso ir. É melhor obedecer do que sacrificar, como nós vimos nessa noite. E nós precisamos entender, irmãos, que o Espírito Santo de Deus vai nos capacitar quando nós formos enviados pelo próprio Deus. Muitas vezes nós temos trocado, irmãos, as coisas concernentes ao reino de Deus por coisas tão insignificantes, que não vai acrescentar nada na nossa vida. Irmãos, muitas vezes Deus tem dito para mim, vá para a reunião, é importante você cultuar, é importante você ouvir a palavra de Deus. Ah, mas vai ter o jogo do Vascão, pô. O Vascão vai jogar, como é que eu vou? Tem que assistir, né? Reunião tem todo domingo, o Vasco vai jogar 7 horas, justo no dia do jogo do Vasco, pô. Os irmãos também podiam colocar essa reunião 9 horas, depois do jogo, por que não? Se Deus tem dito, e Ele disse na tua palavra, lá em Hebreus, não deixemos de congregar como é o costume de alguns, mas eu vou arrazoar, né? Não, bom, tudo bem, então o jogo do Vasco não dá, né? Domingo eu vou cultuar. Mas esse deixemos de congregar vale só para o domingo, né, irmãos? A reunião das crianças, bom, as crianças dá para levar, né? No horário bom, então eu levo. Dos jovens, bom, também dá para dar um jeitinho, te leva, né? Ele que vai ficar, depois eu volto e busco, dá para assistir o jogo, depois eu volto. Quarta-feira, reunião de oração. É um bom começo, irmãos.
É um bom começo para nós mudarmos esse quadro, se esse for o teu caso, que é o meu. Quarta-feira, tem um grupo de irmãos que estão aqui, ó, mantendo a pira acesa, orando por mim, por você, cada um de nós aqui. Tem um grupo de irmãos e irmãs aqui que estão toda quarta-feira. Muitas vezes eu estou de serviço lá, mas eu mando a minha mensagem, ó, não esquece de mim, ora por mim. Estou precisando. Fica o convite, quarta-feira. Quinta-feira nós temos reunião de homens, de mulheres. Irmãos, que reunião quinta-feira. Edificante para os homens. Eu digo, se as irmãs souberem do teor que nós estudamos aqui nessa quinta-feira passada, ela vai falar assim para o esposo, ó, você vai voltar lá e vai pegar toda a matéria de quinta-feira passada e você vai estudar, que depois eu quero ver essa matéria. Irmãs, tem irmãos aí que ainda não nem casaram ainda, mas já estão aqui. É importante. Assunto seríssimo. Assunto que envergonha os homens, que confronta os homens, mas que traz esperança, que salva, para a glória do Senhor. Então, irmãs, mandem seus maridos, quinta-feira, não deixem em casa não. Ah, não quer ir? Dá um jeitinho. As irmãs sabem como que faz, né? A minha esposa sabe. As irmãs sabem. Importante, irmãos. Eu digo, peço para vocês com carinho, considerem, não desprezem, venham participar. Vai ser importante para todos nós, para que nós tenhamos uma igreja fortalecida, para a glória do Senhor. Reunião das mulheres, a mesma coisa. As irmãs estão vindo aqui, algumas irmãs tendo a oportunidade de compartilhar a palavra. Estou muito feliz de poder saber que outras irmãs, vez por outra, compartilham. Isso é importante, isso ajuda a crescer. Reunião dos jovens, gostaria de falar para os jovens, não desprezem a reunião de sábado. Ah, é difícil ficar aí sentado, ouvir 40 mil, 45, 50 é demais. Mas eu digo para vocês, pensem naquele que gastou quase que a semana inteira preparando uma aula com todo carinho para trazer para vocês. Tentem uma hora, irmãos, você preparar uma aula assim, fala, não, eu vou preparar uma aula só para uma hora lá mostrar para o César. Eu gostaria de ver. Mesmo que não esteja todo fora do contexto, mas eu gostaria de ver uma hora. Um jovem, não, ó, eu preparei essa aula aqui, né? Eu queria que você desse uma olhada, para vocês saberem. É difícil, irmãos. É difícil. Eu não quero dizer que, olha, como eu me sacrifiquei. Não, não é isso. É porque a gente sabe que quando você vai estudar, para conhecimento próprio, é uma coisa. Agora, quando você vai passar um ensinamento para alguém, é bem diferente. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, tem derramado abundantemente de conhecimento no nosso meio, irmãos. Como disse o nosso irmão Paulo, uma igreja tão pequenininha, tão feinha, e Deus ainda fala aqui, irmãos, é muita misericórdia. Irmãos, eu temo que um dia o Senhor faça como fez com aquelas pessoas lá em Romano, capítulo 1. Quando Deus está pisando no freio e eu pisando no acelerador para o pecado. Deus pisando no freio e eu pisando no acelerador. Aí Deus fala, então vou te entregar as suas paixões infames. Tira o pé do freio. Tem esperança? Foi-se. Nós ouvimos nessa manhã aqui, que enquanto tiver homens pregando a palavra de Deus com fidelidade, nós estamos seguros. Eu louvo a Deus, porque Deus tem feito isso ainda conosco. Deus tem pesado nos nossos corações para continuarmos ouvindo e buscando a inerrante palavra de Deus. Então é importante, irmãos, que nós tomemos esse cuidado. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Irmãos, Jonas chegou a falar para esse povo que ele estava fugindo da presença do Senhor.
Então vocês percebem aqui, quando a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai, isso aqui mostra claramente. Esse livro de Jonas, irmãos, é um livro que mostra toda a soberania de Deus para nós. Mostra um Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Nós já vimos aqui Deus movendo a natureza, Deus fazendo tudo isso, e Deus levando essa situação para que realmente as coisas andassem como Deus deseja, como de fato deve ser. Versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Percebe, irmãos, que não adianta eu buscar recurso natural. Não vai adiantar eu querer arrumar, não, mas o meu navio, se eu fizer isso, eu arrumar aquilo, e tirar e jogar carga, nada disso estava adiantando, a situação estava ficando pior. E a fúria do mar cada vez se estendendo mais, e a situação se agravando. Vamos correr um pouquinho, versículo 12. Respondeu-lhes, Jonas, né? Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmãos, olha aqui. Jonas tinha o discernimento, e nós temos o discernimento. Irmãos, se eu disser, não, é que eu não percebi, na verdade eu não quis ver, mas eu vi. Porque nós temos o discernimento. E Jonas discerniu, e ele viu essa situação. Então ele discerniu claramente o motivo da tempestade. Quem que era? Ele estava no barco errado, ele não tinha que estar ali. Ele tinha que ter ido para Nínive pregar a palavra de Deus, clamar contra aquele povo. Então, mais uma vez a gente vê, não deu certo. Tinha que pegar Jonas e lançar no mar. Mas aí a gente vê ainda, versículo 13 e 14, juntos os dois. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Irmãos, que vergonha mais uma vez. Eu fico pensando, olha que situação que eu me meto quando eu invento de entrar numa situação dessa, de querer fugir de Deus e querer fazer as coisas do meu jeito. Então a gente vê que até os ímpios estavam reconhecendo e pedindo para Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles, e por causa de Jonas ali no meio deles, Deus ia afundar todo mundo. E Deus podia fazer. No entanto, Deus tinha um propósito com um escolhido que estava ali. Deus acabou atingindo todos de uma maneira positiva, nós vamos ver logo mais. Mas naquele momento Deus tinha um propósito com um homem. E Deus tem um propósito comigo, com você, cada vez que nós estivermos num caminho errado. Deus vai nos buscar, irmãos. Não sei se alguns de vocês já esteve num caminho desse, e Deus foi buscar, e Deus trouxe de uma maneira que eu não gostaria que fosse, mas foi a melhor coisa que aconteceu. Versículo 15. No versículo 14 ainda eles tentaram, de algum jeito. Não, vamos remar para a terra, que a terra, lá nós estamos seguros, acabou o problema. Mas eles não conseguiam. Entrar numa rota de colisão com Deus, eu já disse, é perda na certa. É melhor obedecer. Versículo 15. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar então cessou o mar da sua fúria. Mais uma amostra da ação soberana e poderosa de Deus. Mais um milagre que nós vimos aqui, irmãos. Tem até alguns teólogos que dizem que a história de Jonas é uma história fictícia, que enfim, que isso, que aquilo. Nada disso, irmãos. Nós vimos que Jonas, ele realmente nasceu, viveu, cresceu e passou por tudo isso. Se nós olharmos lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, nós vamos ver a história dele, depois os irmãos podem ir lá em casa. Uma passagem do período em que Jonas viveu. Então, irmãos, esse Deus que fez cessar o mar, que as pessoas até perguntam, quem é esse que até o mar obedece? É aquele que age a seu favor. É aquele que é todo poderoso, que tem ouvidos para ouvir aqueles que o buscam.
É aquele Deus lá de 2 Crônica que disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar. É esse mesmo Deus, irmãos, que estará com o seu ouvido aberto. O que nós estamos precisando, irmãos, irmãs? Homens e mulheres que se devotam à oração. Homens e mulheres comprometidos em buscar a Deus em prol da sua igreja, em prol dos seus irmãos. Eu estou vendo meu irmão em dificuldade. Irmãos, a pior tragédia que tem para o irmão é ele olhar para o outro e falar assim: ó, eu falei, quem mandou? Por outro lado, a melhor coisa que eu posso fazer é orar por ele. Agora, veja bem, quando eu oro pelo meu irmão, eu coloco ele nas mãos do Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso sabe exatamente como cuidar desse irmão. Se eu tiver uma oportunidade, depois de orado, buscar de Deus, uma oportunidade de falar com o meu irmão, de exortar o meu irmão, é importante, muito bom isso. Agora, importante é orar pelo meu irmão, poder colocá-lo diante de Deus e pedir que o Senhor realmente trate e restaure a vida do meu irmão. Versículo 16: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, aleluia, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Irmãos, toda essa situação parece que ia acabar numa grande tragédia, em que as coisas iam dar tudo errado, apesar de Jonas ter tentado fugir, e Jonas foi por um caminho que não era o caminho que Deus mandou, mas ainda assim, apesar de Jonas, muitas vezes, ainda na minha desobediência, não por causa de mim, mas apesar de mim, Deus pode alcançar outras vidas e salvar outras almas. Deus não depende de mim, não depende de nenhum de nós para salvar outras vidas, irmãos, mas Ele manda: ide e pregai o Evangelho. Lá em Romanos ele fala: como crerão se não há quem pregue? É melhor obedecer do que sacrificar. Irmãos, é melhor nós obedecermos. Vamos, a partir de hoje, colocar nossa vida diante de Deus. É muito sério isso. Nós vamos ver um texto final que nos leva a uma seriedade ainda maior. Versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, se nós perguntarmos para qualquer criança: o que você lembra da história de Jonas? Um grande peixe. E eu diria que se eu perguntar para muitos irmãos por aí afora: o que você lembra do livro de Jonas? O grande peixe. O grande peixe não é a centralidade desse assunto, desse texto, desse capítulo, desse livro. Nem Jonas é a centralidade desse livro. A centralidade desse livro é Deus. Foi Deus quem criou o peixe, foi Deus que criou toda aquela situação, essa história toda, essa tempestade. Por quê? Quando nós olhamos lá o livro de Salmo 139, versículo 16, diz: e todos os meus dias contados e determinados, quando nenhum deles havia ainda, Deus já tinha determinado que isso aconteceria, para a glória dele. E aí nós vimos mais uma vez a soberania de Deus, a onipotência de Deus. Jonas ficou por 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Imagina o que é isso. Se você olhar, depois vocês olham em casa, irmãos, capítulo 2, passou muitas coisas ali que aquele peixe engolindo ia passando por Jonas. Jonas viu situações difíceis. Aí eu falo para vocês: Jonas entrou naquele navio, achou que ele estava bem escondido, ele foi para o porão, falando: no porão não é possível, aqui Deus não vai me achar, né? Deus falou: eu vou mostrar para você, que aí ainda está muito fácil de te achar, vou te colocar num outro lugar, você vai ver que é um pouquinho mais difícil. Colocou dentro da barriga de um peixe. Jonas sonhava ir de navio, ele voltou de submarino. Jonas pagou para ir, voltou de graça. Essa é a nossa situação, irmãos. Jonas estava indo todo arrumadinho, elegante, né? Internado como eu, né? Voltou todo babado e vomitado, a palavra de Deus diz. Mas voltou. Isso é que é importante. Nós entendemos que voltou. Então, se nós olharmos, irmãos, no capítulo 2, dá uma olhada, abra comigo, capítulo 2 de Jonas, versículo 10.
último versículo. Vejam mais uma vez a soberania de Deus, o Deus onipotente, aquele que está disposto a te ouvir, aquele que está pronto a te ouvir. Ele disse, capítulo 2, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Irmãos, tem algumas histórias de pessoas que foram para a barriga de um peixe, que enfim, tal, estava olhando algumas matérias a respeito disso. Fato que aconteceu, de um homem que depois de passar por uma situação semelhante a essa de Jonas, viveu mais de 18 anos, com vários problemas na pele, enfim, mas viveu mais de 18 anos. Isso tem na internet, né, contando essa história, mas eu quero me ater a este fato, que está registrado na inerrante palavra de Deus. Muito bem, irmãos, para concluir, eu gostaria de abrir apenas 5 versículos do capítulo 3, gostaria que os irmãos lessem comigo, Jonas capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5 apenas. Aqui nós vamos ver o grande amor e a misericórdia de Deus pelo seu povo. Irmão, se até aqui você está assustado com toda essa história, sabe que eu também estou já algumas noites pensando sobre esse assunto, para poder vir compartilhar com vocês. Então, Jonas capítulo 3, de 1 a 5 diz, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas, e foi a Nínive, olha só, aleluia, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. O que está dizendo aqui? Arrependimento, irmãos, aleluia. Irmãos, nessa noite uma esperança para nós. Arrependimento, irmãos. Clamemos por perdão e graça, arrependimento. Essa é a palavra para nós nessa noite. E vamos ver o resultado disso. Abra, no mesmo capítulo 3, no versículo 10, vejam comigo. Jonas capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Irmãos, essa palavra é para mim e para você, que tem tido dificuldade, que tem tentado fugir de Deus de alguma forma. Nós já vimos que não dá certo, que o caminho é voltar para Deus, é se arrepender, é buscar Deus, essa segunda chance que Deus está nos dando. Deus é um Deus rico em nos perdoar, e está pronto a nos perdoar, e o que nós precisamos é disso, irmãos, voltar para Deus. É uma aplicação que eu gostaria que os irmãos pudessem atentar. 3 pontos importantes. Primeiro, se você é um crente genuíno, se você é um novo, salvo de novo pela graça de Deus, se você crê de fato que nasceu de novo, então você tem um chamado e uma designação como Jonas. Você foi chamado por Deus, designado para dar fruto e fruto que permaneça, para a glória de Deus. Se assim não está sendo, clame ao Senhor. Busque dele a sabedoria, irmãos. Tiago, capítulo 1, fala disso. Se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus. Deus vai nos conceder sabedoria, graça, aquilo que nós precisarmos. Peçamos a Deus, aquele que pode nos dar. Segundo ponto, se até aqui você vinha de alguma forma tentando fugir de Deus, desobedecendo suas ordens, fazendo a obra do Senhor relaxadamente, não se desespere, irmãos. Nessa noite Deus está lhe dando uma segunda chance. Vamos juntos buscar a graça de Deus e clamar por arrependimento, perdão e graça. Sabe que você não está sozinho nessa. Pois essa mensagem, antes de atingir o seu coração, feriu o meu coração, irmãos. Irmão, nós precisamos fazer como Samuel. Samuel, quando Deus chamou, ainda novinho, Samuel, as criancinhas lembram bem, né?
No começo ele teve dúvida, o que ele fez? Foi procurar o profeta. Estou ouvindo, está me chamando aí? Não. De novo? Não, estou te chamando de novo. Opa, peraí. Quando você ouvir a voz, responda, eis-me aqui. Irmãos, essa noite é uma noite para nós dizermos, eis-me aqui. Eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Então, quando ouvirmos a voz do Senhor nos chamando, vamos dizer, eis-me aqui. E o terceiro ponto, tão sério quanto os outros dois, eu digo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquilo que falou o seu coração, irmãos, através da inerrante palavra de Deus, merece atenção e consideração, porque é o próprio Deus falando conosco. Quando nós abrimos a Bíblia, quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos, precisamos crer e entender que é o próprio Deus falando conosco. Então precisamos considerar, irmãos, considere e busque de Deus graça para praticar aquilo que Deus tem falado a você. E para encerrar um último versículo, gostaria de convidar os irmãos para nós irmos lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Meus amados irmãos, precisava entregar essa mensagem a vocês nessa noite, que foi uma mensagem que ela entrou no meio de um outro estudo que eu estava fazendo. Cheguei a comentar com os irmãos que eu estava preparando uma mensagem, uma pregação a respeito da satisfação em Deus, e no meio dessa mensagem, isso foi tão forte que eu precisava trazer e entregar para os irmãos. Espero que os irmãos busquem de Deus graça para poder realmente praticar aquilo que Deus deseja, ser obediente para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus, sabemos, Pai, que dura esta palavra, Senhor, que ouvimos nessa noite, mas o Senhor que faz a ferida, Pai, o Senhor cura. A ferida que o Senhor abre, Pai, tem propósito, não é apenas para nos deixarmos prostrados, Pai. O Senhor nos ama, Senhor, a ponto de buscar-nos dentro de um peixe, no mais profundo mar, onde quer que tentemos nos esconder de Ti, ó Pai. Prova disso nós vimos nessa noite, Senhor. O Teu grande amor com Jonas, Pai. O Teu grande amor com cada um de nós, Pai. Pai querido, se existe no nosso meio ainda, Senhor, alguém tentando fugir do Senhor, ó Pai, tem misericórdia, Senhor, traga-nos de volta, Pai. Muitas vezes eu tenho ainda feito isso, Deus. Muitas vezes eu tenho ainda desobedecido ao Senhor, Pai. Eu peço, Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia de mim e dos meus irmãos, Pai. E nos traga de volta para os Teus caminhos, ó Deus. Ainda que seja com dores, Pai, ainda que seja com sofrimento, mas que eu não fique prostrado, Senhor, que eu não fique à beira do caminho, Pai. Senhor, foi o Senhor quem chamou, Pai. Foi o Senhor quem nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu para que nós possamos ir e dar fruto, e fruto que permaneça, Pai. Ajuda-nos, Pai querido, a vivermos de tal modo, Senhor, que outras vidas possam se achegar a Ti, não apesar de nós, mas por causa do nosso testemunho, Pai. Senhor, que dependamos do Senhor a cada dia, Pai. Que possamos verdadeiramente considerar o Teu falar daqui para frente, Pai. Que não vivamos mais uma vida leviana, uma vida relaxada diante do Senhor, mas que possamos entender que o Senhor nos salvou, mas também com um propósito, para que nós possamos, Pai, poder verdadeiramente glorificar o Teu santo nome. Ajuda-nos,
Acrescenta-nos fé, Pai. Ó Senhor, fortaleça os nossos amados irmãos, cada um, Pai. Aqueles que o Senhor já tem fortalecido, Pai. Coloque peso no coração para que se preocupe, ore, estenda a mão aos que estão mais enfraquecidos. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida verdadeiramente de irmãos, para a glória do Teu nome, Pai. E traga entre nós, Senhor, derrama no nosso coração arrependimento e um desejo de amar o Senhor de todo o coração. Assim oramos, te agradecemos pela Tua companhia conosco, pela ministração da Tua santa e preciosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.